Pessoal, nessa semana especial em que comemoramos o Dia das Crianças, vamos falar sobre a importância da leitura no desenvolvimento dos pequenos. A leitura é uma ferramenta poderosa para estimular a imaginação. Temos falado disso nessa semana e vamos continuar falando. Desenvolver habilidades cognitivas e criar laços entre pais e filhos. E para nos dar dicas preciosas, eu converso com a bibliotecária Iana Araújo Barreto, mais uma vez aqui em casa, querida. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Seja bem-vinda. Muito obrigada. Opa, acho que eu pusei no seu pé. Foi nada. Senta aí, vamos bater papo, porque quando você vem aqui, para mim é uma alegria. Ai, que bom. E eu também fico muito feliz. Eu fico, sabe por quê? Porque toda vez que você vem, eu tenho um neto de 4 anos. Aí eu me lembro que eu tenho algumas historinhas lá em casa, eu pego um livro e ele vem. Não, vovó, quero joguinho, quero joguinho. Não, aí eu chego com jeitinho, vem cá pra você ver. Aí pego o livro, aí ele deita aqui. Quando ele deita aqui, que ele começa a se interessar, aí pronto, aí eu me desmancho toda. E esquece o joguinho. Ah, total, esquece, graças a Deus. Ai, que bom. A leitura, essa Semana da Criança, lá no SESC a gente desenvolve diversas atividades e ações de cultura, recreação, voltadas para o universo infantil. Então, na biblioteca não é diferente. Na biblioteca a gente desenvolve um incentivo à leitura de forma mais lúdica, de forma a encantar ainda mais os olhos da criança. Não que a leitura precise disso, né? Porque ler por si só, para mim, já é encantador. É verdade. Mas, para a criança, a gente precisa trabalhar nessa primeira infância uma leitura de forma mais lúdica. E aí, nessa semana em especial, né, que é a Semana das Crianças, essa ludicidade, essas ações lúdicas, junto com a leitura, ela é ainda mais intensificada. Contações de história são ótimas para as crianças se encantarem pelo mundo da leitura, porque é a humanização, digamos assim, né? É a personificação daquilo que está no papel. Além das contações de história, jogos recreativos e educativos, jogos com as letras, com os números, jogos com palavras, jogos de perguntas e respostas, também é muito bom para incentivar esse hábito de leitura e diversas outras atividades que a gente faz dentro da biblioteca, porque só de estar lá no espaço já está maravilhoso. Só de sentir o cheiro, né? Já é bom demais. Só de estar em contato com aquele universo, com aquele ambiente, já é gratificante para a criança, já querendo ou não, já instrui, né? Já consegue incentivar um pouquinho que seja para ela estar naquela atmosfera contagiante da leitura. É verdade. Do ano passado para esse ano, você acha que cresceu o número de interessados nessa atividade da Semana da Criança? Sim, eu senti uma diferença, porque hoje a gente tem o benefício das redes sociais, né? E nas redes sociais do próprio SESC é muito divulgado essas ações culturais. Então, a cada ano que passa, a gente tem um número maior de pessoas interessadas. O que acontece, às vezes, é que a gente precisa se adequar à realidade de cada criança. Porque, às vezes, eu, particularmente, conheço a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas, acredite se quiser, tem crianças de 8 anos que não sabem quem é Chapeuzinho Vermelho. Deixa eu chamar a atenção. Que mãe é essa? Que agora virou meme, né? Que show é esse? Que show é esse? Que mãe é essa que não contou para o seu filho da história do Chapeuzinho Vermelho? Meu Deus! E sabe o que é mais triste, digamos assim? É porque a criança não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, mas ela conhece o blogueiro, ela conhece o que está lá na rede social, mas não conhece uma história clássica da literatura. Ontem, foi ontem ou anteontem, não sei, veio uma contadora de história. E eu tô falando que mãe é essa, mas ela me revelou uma coisa que eu fiquei muito chocada. Muitas mães, ninguém nunca contou história para elas. Sim. E isso me chocou e eu pensei, foi a pergunta que eu fiz para ela. Quando você tem as mães ali envolvidas, né, num projeto dela que é uma ONG, você já viu alguma mãe se emocionar? Falou várias, porque elas nunca tinham ouvido história também, porque elas vão mais para a periferia, né? Então, a gente não pode aqui ficar julgando as mães, né, que às vezes têm muitos filhos e não tem nem tempo, nem são alfabetizadas e não conhecem esse universo. E muitas delas passaram a conhecer, a tomar gosto pela coisa para repetir essa ação.
de contar a história. E olha que pegar num livro e ficar com seu filho só 15 minutos, mas 15 minutos profundo. 15 minutos de doação do coração, do espírito, da alma. Você não tem noção o que isso vai refletir no futuro. Sim. Tem um ditado popular que diz assim, que tempo vale ouro, né? E vale mesmo. Porque o tempo de qualidade com a criança, o tempo de qualidade que o adulto tem com os filhos. Claro, a gente entende que a rotina, ela é muito corrida para muitas pessoas. A gente entende isso. Para todo mundo Para todo mundo, né? Todo mundo tem as suas obrigações. Mas assim, 15 minutos, tira o celular, tira a tela. É muito difícil? Eu confesso que deve ser, né? Eu particularmente não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos. Então, assim, deixar eles na televisão é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque lá na televisão, eles não falam, eles não se movimentam, eles não interagem, eles só estão ali, fixos, com aquela imagem fixa. E parece que eles estão sendo engolidos, sabe? Naquele universo de imagem. Aí, talvez, assim, uma dica que eu sempre dou para as mães que vão lá na biblioteca é assim, mas aí eu vou proibir meu filho de assistir televisão? Não, não é isso. Claro que não. Não precisa, né, ter os extremos. Não precisa proibir, mas também não precisa deixar ele o tempo inteiro. Talvez estipular horário. Olha, quando você chegar da escola, nós vamos ficar 15 minutos só eu e você. Ou então, quando você chegar da escola, você assiste televisão 15 minutos e os outros 15 minutos, antes da gente jantar, a gente vai ler um livro. Isso é disciplina. E isso é muito importante. E assim, vai ajudar a criança também a criar uma rotina, a criar um hábito, né? Eu tô vendo esse livrinho aqui, eu me lembro que quando eu tive meu filho, há 30 anos atrás, né? Tinha uma mochila que a gente comprava numa dessas coisas de revista e vinha um livrinho de levar para a banheira, gente. Isso aqui é para levar para a banheira. Ele é de plástico. E aí, a criança sentadinha lá, você não imagina o tanto que isso aqui, que é uma coisinha de nada, com 1 aninho, ele já tem o hábito de passar a página. Mesmo que ele não entenda, vai passando a página. Olha, isso aqui é de passar assim, ó. Você passa aqui, aí ele olha, aí com o tempo, com 4 anos você já pode ler e ele acompanhar as letrinhas, já pode começar a entender. Gente, uma bobaginha dessa aqui é a introdução para o mundo literário. E assim, esses livros infantis, principalmente esses que vão em banheira, eles têm até os títulos, às vezes, engraçados, para a criança começar a ter o senso de humor. Né? O título desse aqui é muito engraçadinho. Soltei um pum na banheira. A criança, além de ela vai morrer de rir. Morrer de rir. Imagina, porque é uma coisa que acontece natural, né? Com a criança, naquele momento que está tomando banho, que está relaxado com a família, a criança vai morrer de rir, vai se divertir junto e vai ter o hábito da leitura. E esses livros de borracha, plástico, né? Eles são plástico por fora e por dentro uma espuma. Uma espuma. A gente costuma falar de borracha porque parece uma borracha. Pra ficar bem fofinho, ó. Ele é nhoque, nhoque, nhoque. Eles são ótimos para começar na introdução, né? Na leitura. É muito legal. E olha, Cleide, eu vou te falar uma coisa. R$10. Olha, R$10. R$10. Lá na biblioteca, de graça. Mas se quiser comprar para ter em casa, para usar com as outras crianças, usar muitas vezes, R$10. Muito legal. E esse aqui de tecido? Esse de tecido, eu tô querendo pegar o molde dele para uma tia minha que costura, para ela fazer. Ai, que legal! Eu quero fazer ele sem escrito nenhum, ele todo em branco. Certo. Para poder pintar. De tecido branco, como se fosse aqueles tecidos mais grossos, sabe? Sim, que dá para pegar uma tinta em aquarela. A desse tóxica. jeito. Isso. Ela é tóxica? Não, a tóxica. A tóxica. Entendi, Então, aí eles dão para fazer para pintar também. E ele é de tecido. Uma fofura também pode molhar esse aqui. Olha, que gracinha. E cheio de cor. Chama muito a atenção da criança. Cheio de simbologias, né? Aqui, boa diferentes. noite. Aqui tá bom dia, macaquinho. Boa noite, koala. Bom dia, passarinho. Boa noite, ovelha. Bom dia, raposa. Boa noite, ursinho. Acabou o livro. Pronto. A criança vai querer repetir isso várias e várias vezes. Vocabulário,
Sensações. Tato. Tem um outro livro que Esse que ainda tem essas bolinhas coloridas. O barulho, a audição. Tudo é importante. Coordenação motora fina de pinça para conseguir puxar as bolinhas. Olha só. Então, o livro, ele não é só a história em si. O livro, ele é uma experiência, principalmente os livros infantis. Uma experiência sensorial. Sim, esse aqui também. E agora esse daqui? Esse aqui também é muito legal. Eu trouxe ele no nosso último bate-papo e eu quis trazer ele hoje de novo porque eu acho esse livro... Ele tem uma função pedagógica interessante. Muito interessante. Os Amigos do Jardim. Ele vai mostrando os animais no jardim e com isso você pode brincar ao mesmo tempo com a criança. E pode Os pedir, animais agora, vão tira aparecendo. aí pra gente ver quem é. Ela né? vai aprendendo. Tira o gatinho, aí aparece. Tira a tartaruga, eu acho que esse aqui é uma tartaruga. Tira a tartaruga, aí a tartaruga vai e aparece. Tira, sabe, o cachorro. Aí ele vai entendendo quais são os animais. Aí você ensina como é que faz o barulho do cachorro, como é que é o barulho do gato. É assim, é uma experiência. A leitura com a criança é uma experiência na primeira infância. E o meu preferido, gibis. Quando alfabetizados, no início da alfabetização, eles adoram ler gibi, adoram. Porque esse aqui tá até bem gasto, né? Porque eu não vou nem falar mal gasto, ele tá bem gasto, porque foi muito usado. Gibi é assim... Quanto mais gasto, mais valor ele tem? Eu também acho. As histórias em quadrinhos, gibis, é uma sensação entre as crianças. Porque é como se fosse um desenho. Um desenho impresso. Um desenho animado impresso. Então... Rolo, gente, alguém lembra do Rolo? O Rolo é um personagem dos anos 70, quando tinha aqueles hippies. O Rolo e a Tina. O Rolo e a Tina. Tudo é do meu universo. Então assim, os gibis, quando está iniciando a alfabetização, assim, já um pouco alfabetizado no ano seguinte, é uma excelente opção. E aí eu vou falar o seguinte, presente. Isso aqui é um presente, é um dos melhores presentes, eu acho que se pode dar para uma criança, é livro. Também acho. Livro e roupa, né? Porque perde muita roupa. Perde, tem até loja, cresci e perdi. Exatamente. Agora aqui tem nós duas. Aqui já é uma concepção mais de mãe e filho, como é que é isso? Essa história, nós duas, ela trata de um relacionamento entre a família. Relacionamento familiar, no modo geral. E essas histórias, elas vêm com temáticas, né? Quando a criança já está alfabetizada, já tem um entendimento melhor da leitura, a gente começa a trazer para as crianças temas. Vamos falar sobre família, vamos falar sobre trânsito, vamos falar sobre vida, sobre saúde, sobre partes do corpo humano. Então, conforme a criança vai crescendo, conforme as etapas, né, a idade a criança vai ficando mais entendida, mais velha, digamos assim, por volta dos 8 anos, eu acredito, a gente começa a trazer temáticas para elas já terem mais consciência de alguns assuntos, né, que é importante, e também no mundo da leitura. Qual que é o livro que você lembra da sua infância? Eu dei o exemplo de Chapeuzinho Vermelho porque era Chapeuzinho Vermelho. Mas é verdade. É um exemplo, né, que aconteceu de verdade, mas é uma história que eu lembro muito. Eu lembro muito de Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. E Rei Leão. Nossa, eu amava. Pois é. Eu me lembro muito de Cinderela. Daí também, e Branca de Neve. Não, me lembro muito. Agora, eu me lembro mais... Eu não me lembro agora de manusear um livro quando eu era criança. Eu comecei a pegar em livros, gibis, já com 11 anos, 12 anos. Que o meu universo, a minha relação com o livro foi mais ou menos nessa idade. Vim de uma família muito pobre que não tinha como comprar os livros pra gente. Mas eu tinha um contador de história, que era meu pai e minha mãe. Os dois eram contadores. E eles contavam de uma maneira que eles inventavam, eles colocavam no universo, por exemplo, quando eles contavam... Deixa eu lembrar aqui, dos 3 porquinhos. Quando ele ia contar pra gente a história dos 3 porquinhos, que era uma casa, uma era de palha, outra era de pau, outra de isso. Então ele começava a colocar elementos daquilo que a gente queria dentro dessas casas. Então, por exemplo, eu queria muito ter uma boneca
que a boneca falava. Aí ele falou assim, na casa do porquinho tal, tem uma boneca que chama assim, assim, assado. Então ele começava a colocar os elementos, e aquilo a gente viajava naquela história, porque meu pai era sábio. Mesmo não tendo estudo, ele tinha uma sabedoria, como conduzir aquelas 4 meninas, que eram 4 meninas daquelas de escadinha. Então, se você não tem condição de comprar um livro, tem o Sesc, que é de graça, que na minha época não tinha, né? Tem essa possibilidade. Hoje está tudo mais fácil, graças a Deus. E se você não tem, começa a pegar na parede da memória as suas lembranças de histórias e seja uma contadora de história dentro da sua casa. Com os seus filhos, com os seus netos, né? Com o sobrinho. Você falou de contação de história, me lembrou muito as minhas 2 avós, materna e paterna. As 2 eram ótimas contadoras de histórias. Cada uma contava uma história de um universo diferente. A minha avó paterna contava muito história da época que ela era jovem, que ia para os bailes, que dançava. Eu ouvia muita música com ela. Ela presenteou os netos também. Olha que presente bom também. Presenteou os netos na época com um disco com histórias. Por exemplo, tinha o disco da Cinderela, o disco da Chapeuzinho Vermelho. Então a gente colocava... Discos coloridos. Eles eram coloridos. Eles eram coloridos. Ele tinha verde, rosa, vermelho. O da Cinderela era azul. Era? Eu lembro. Será que existe ainda? Ó, assim, se eu conseguir, eu vou na casa do meu tio, busco e te trago. Ah, então traz pra gente mostrar essa historinha. Tá lá, tá guardado com ele. E aí, eram discos que ela colocava e a gente ficava sentado no sofá ouvindo a história. Ouvindo. E a gente conseguia imaginar como era aquela história. Porque... Assim, na minha época já existia filme com facilidade, a gente conseguia alocar e assistir televisão. Mas ouvir a história era muito mais divertido, porque a gente ficava no imaginação. No imaginação. Esse projeto do Sesc fica até que dia? A Semana da Criança? A Semana da Criança. A gente finaliza amanhã, mas hoje ainda temos uma contação de história às 3 horas na Biblioteca do Sesc Campinas. E amanhã também, às 3 horas, mais uma contação de história. E depois da contação de história, a gente tem um projeto chamado Brincar Lendo, que é a brincadeira misturada com a leitura, ou a leitura misturada com a brincadeira. É no Sesc de todo o Brasil? É no Sesc de Campinas, em Goiânia. Mas essa semana, como é a Semana da Criança, no Sesc de todo o Brasil, em cada regional, estão acontecendo programações direcionadas para as crianças. Então, no site do Sesc consegue encontrar toda a programação, o horário, o local, o estado, a cidade. Então, gente, entre no site aí do Sesc, de qualquer lugar do Brasil, todo lugar tem, e vá procurar uma unidade e vá levar suas crianças. Isso Querida, mesmo. muito obrigada. Obrigada a você. Boa semana de criança para nós. Para nós. E Nossa Senhora Aparecida nos proteja sempre. Amém, amém.